O Canda, um programa de rádio que aborda a literatura, a leitura e o livro. Todos os sábados, às 17 horas, celebramos a vida e obra de autores e escritores em Angola. O Canda. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Está sintonizado no 97.5 FM, está na sintonia certa para saber mais sobre escrita e literatura. Este programa é o Canda, que vai ao ar todos os sábados a partir das 17 horas, e nós temos sempre um convidado que, com base na sua vida e na sua obra, nos fala o que pensa, o que sente, o que faz em relação à literatura angolana, aqui e mais além. Está a trabalhar para si nesta edição, na coordenação geral Anastácio Sassembele, na técnica e realização Ciona Júnior, na assistência Alnjali, na produção e apresentação Fernando Cauendimba. Antes mesmo de nós avançarmos com a apresentação do nosso convidado de hoje, queremos convidar-vos a seguirem-nos pelas redes sociais, porque nós lá colocamos todas as informações, quer de texto, quer de imagem ou vídeo, relacionadas ao nosso programa, aos nossos bastidores. Portanto, sigam-nos no Instagram, programa.canda e Fernando Cauendimba. Considerando que queira acompanhar os programas que perdeu nas edições anteriores, na temporada anterior, queremos convidá-lo a subscrever-se no nosso canal de YouTube, Fernando Cauendimba, onde nós disponibilizamos com frequência todos os episódios, o Canda que já passaram, e este não vai fazer a diferença, também estará lá disponível daqui a poucos dias. Bem, nós temos em estúdio João Fernando André, escritor, ensaísta, jornalista cultural e professor de língua portuguesa e literatura, licenciado em letras, língua e literaturas em língua portuguesa e mestre em literaturas em língua portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Especialista em avaliação de português, língua estrangeira, pelo Centro de Avaliação e Certificação de Português, Língua Estrangeira, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Membro da Associação Internacional de Poetas, Ensaístas e Novelistas, pelo PEN Guiné. Membro da Academia Oiarense, sei que está certo, de Artes e da Frente Cultural de Língua Portuguesa do Brasil. Vencedor das categorias de Conto e Crónica, do 26º Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crónicas do Rio Grande do Sul, Brasil. Tem menção honrosa do 1º Concurso de Dramaturgia de Angola, leituras assistidas e menção honrosa nas categorias de Poesia e Conto do 27º, 28º e 29º Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crónicas, realizados pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, Brasil. Autor das obras Evangelho Banto, O Dia em que uma Pedra Virou Lua e Lumbo, A Alquimia das Palavras, coautor das antologias 5 Sentidos e Entre Palavras em Portugal. É colunista do jornal Folha 8. Dentre várias revistas, blogs e jornais, tem textos publicados no jornal Cultura, no Jornal de Angola, em O País, nas revistas Palavra e Arte, Tunda, Vala, Manguche, em Angola, Ex-Fluências, Malar Margens, no projeto Reflexão sobre a Cultura em Tempos de Pandemia, na União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas em Portugal e no Brasil, e na antologia African Best Poets, de 2008, África do Sul. É professor examinador do PLE, Português Língua Estrangeira, na Aliança Française de Luanda. É vice-presidente da Associação Angolana de Prosadores e Poetas. Foi monitor da cadeira de Crítica Literária no curso de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Foi presidente da Associação de Estudantes do Centro Pré-Universitário do Kazenga. Foi secretário para as Finanças da Coordenação da Associação de Estudantes do Kazenga. Passou parte da infância no Kwanza Norte, onde fez a primeira classe. Posto em Luanda, embora vindo do Kwanza Norte com a primeira classe feita, fez novamente a primeira classe no município de Kazenga. No Kazenga, fez o ensino primário no Ginga e na Escola da Feza.
Fez o primeiro ciclo de ensino secundário da Escola Angola e Cuba e o segundo ciclo no Centro Pré-Universitário de Kazenga, onde terminou o curso de Ciências Humanas com distinção. Entrou na Universidade Agostinho Neto em 2015. Em 2019, na antiga Faculdade de Letras, obteve com distinção a licenciatura em Língua e Literaturas em Língua Portuguesa, com uma monografia sobre os neologismos na obra literária Undengue, do escritor angolano Jacinto de Lemos. Em 2019, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fez uma pós-graduação em Português Língua Estrangeira. E em 2021, obteve com distinção a licenciatura em Língua e Literaturas em Língua Portuguesa, com uma dissertação sobre as ideias à volta do Literagres, a revista Tundaval 2 e a extensão da realidade angolana para um dicionário dos agricultores. Esta é a biografia breve, resumida, edição limitada de João Fernando André. Meu mano, seja bem-vindo ao programa Ukanda. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde especial ao caro jornalista Fernando Cauendimba, que tem feito um trabalho de admirar, Obrigado. Promover a instituição literatura angolana por meio dos escritores que vão aparecendo a este espaço de ideias, literatura e sobre o livro, que é o produto essencial para a literatura escrita. João Fernando André, nós agradecemos pela sua disponibilidade, não é, em estar connosco nesta tarde de sábado e, na verdade, participar para a qualidade destes episódios com a sua vida e obra e sobretudo, com as suas ideias em relação à literatura que é feita em Angola ou por angolanos que estão por ali espalhados por toda a terra. Começamos pela crítica literária, tanto em Angola. Que balanço faz nos últimos anos da crítica literária em Angola? A crítica da literatura angolana pode ser abordada em duas perspectivas. Uma perspectiva voltada para o ciclo de Angola, estou a me referir ao conjunto de críticos e ensaístas angolanos que falam sobre esta mesma literatura, esta mesma instituição literária, e também pode ser abordada num outro prisma, que será o prisma do ciclo de Lisboa, o ciclo de Coimbra ou ainda o ciclo do Brasil, ou seja, o conjunto de estudiosos não angolanos, no caso estrangeiros, que vão fazendo também importantes trabalhos, sobretudo na academia, à volta da instituição literatura angolana e das suas obras e escritores. Tem sido um trabalho cá para nós um pouquinho forçado, uma vez que muitos acabam por não ganhar desse trabalho, e lá fora já é o contrário. As pessoas que se dedicam a esse trabalho, muitos conseguem obter graus na academia por meio dessa crítica literária, dos ensaios, crítica académica, publicam em jornais e acabam direta e indiretamente por ganhar alguma coisa. Mas ainda assim persistimos e com alguma consistência os daqui alguns vão fazendo o seu trabalho e lá fora também outros vão fazendo o seu trabalho. Muito bem. Falta ainda muito a se fazer, mas é o que temos e com as condições que temos é o que se pode fazer. Muito bem. Diz que Lupito Feijó atribuiu o título de crítico destas gerações. Como recebeu esta distinção, esta indicação, esta nomeação de Lupito Feijó, que por sinal é uma referência enquanto poeta e crítico literário também? Foi bom ver que temos sido reconhecidos. Pois é. O Lupito Feijó é para nós um mestre, e mestre aqui não no sentido muitas vezes voltado à academia, não, mas é voltado à vida. Pois. Para se lembrar que Lupito Feijó, tive a honra
de tê-lo como apresentador do meu primeiro livro, poemário. Pois. Mas aqui não é uma questão de clubismo ou nepotismo, mas Pois, sim por isso. meio do trabalho que vamos fazendo. Para os amigos da crítica literária e da ensaística, vão notando que ultimamente somos, embora vamos dizer com alguma modéstia, mas parece que as pessoas não gostam de ouvir Pois. quando as pessoas dizem do que fazem, das pessoas que mais vão publicando textos, mas vão dando texto aos leitores. Pois. E citamos praticamente duas pessoas, no caso o mestre Luís Canjimbo e, em segundo plano, eu, com frequência. Estamos a dizer com frequência, não estamos a dizer simplesmente os que produzem, estamos a dizer frequentemente ou semanalmente produzir e publicar. Pois. Portanto, o Pito Feijó, olhando para isso, certa vez em sua casa, num programa em sua homenagem, disse: tá bom, João, tu, o trabalho que tens feito como crítico dessas gerações, espero que continues a fazer esse trabalho com humildade, e é também uma forma de incentivar. Muito bem. Uma forma de incentivar. Muito E bem. foi bom receber isso de alguém que muito fez nos anos 80 e pouca gente tem noção do trabalho que escritores como Lopito Feijó, Sim. Bonavena e Luís Canjimbo fizeram nos anos 80. Muito bem. Muito bem. Ou seja, são pessoas que, para os amigos da investigação, se forem os jornais de Angola daqueles anos, vão ver que, pese embora havendo o contexto que havia, eles foram daqueles que mais publicavam com frequência e consistência, assim, para se dizer, Pois é. naqueles jornais. Muito Ou seja, um bem. contexto arriscado, um contexto em que estamos a falar de guerra, estamos a falar de outros problemas, e eles, enquanto jovens, davam o melhor de si neste campo da investigação e no campo da produção de textos relacionados a obras literárias e ao movimento literário Muito em bem. Angola. Muito bem. Há muitos escritores, sei lá, se calhar também críticos literários que reagiram com ira a esta informação. Como é que um crítico literário reage à crítica negativa, portanto, a essa Eu acho distinção? que há uma outra questão que muito me tem preocupado no campo das artes, Pois. principalmente da literatura. Pois. Temos alguns escritores das gerações de 80 Pois. e de 70 e ainda de 50 e um pouquinho de 40, se assim se pode dizer, Pois. que têm um conjunto de informações, uma cultura geral que hoje esta geração que vai produzindo, infelizmente, perde muito nesse aspecto. Estamos a falar de um conjunto de aspectos éticos, conhecimento filosófico, conhecimento voltado ao autocontrole, conhecimento voltado a noções de desenvolvimento. Pois. Ora, um indivíduo crítico, no verdadeiro sentido, tem que saber encarar o trabalho que os outros fazem Pois. e admitir o trabalho que os outros fazem. Não é? Agora, não podemos olhar simplesmente para o que as pessoas têm feito e invejar. Pois é. Esse é um dos grandes problemas do país. É um problema não só da arte ou da literatura, mas é um problema do país. Pois. Na academia as pessoas invejam outros, no governo uns invejam outros. Quer dizer, parece uma doença sistêmica. Pois. A doença da inveja, a doença do incentivo ao trabalho que os outros vão fazendo. Isso revela algum vazio existencial, porque não nos leva a bom porto. Pois. Não nos leva a bom porto. Pois. E depois teve uma tarefa árdua, não sabia, entre a Cíntia Gonçalves ou a Edmira Cariango Manuel,
quem devia receber o título das suas mãos? Já convenceu-as? Ou a uma delas a escolher? Já escolheu uma delas a receber? Isso exige muito. E agora algumas pessoas vão me dizer, mas por que você diz duas senhoras? Pois é. E não acho que a primeira questão seria essa, não Pois tem a questão. outras pessoas. Pois é, Bom, tem essa questão. isso, quando alguém recebe um título, receber mesmo, dizem, às vezes as pessoas concebem mal também as coisas. Pois é. Falta-nos uma certa noção da dialética das palavras. Muito bem. Ou seja, quando alguém dá alguma coisa, você até pode negar, Pois, não é? pois. Mas é também uma forma de reconhecer o trabalho que tem feito. E Pois por é. acaso, estas duas jovens senhoras têm ultimamente feito um trabalho de louvar. Pois. A Cíntia, ultimamente, vai se destacando, acho que já vai no seu terceiro, quarto texto publicado a respeito de uma temática que é pouco abordada cá para nós, que é a questão da literatura feita por mulheres, que muitas vezes é tida como literatura feminina. Não me lembro, há pouco trabalho nesse campo. Tanto foi assim que, acredito, numa das edições da revista Lavra e Oficina, Sim. acabei por publicar um ensaio onde eu trazia aí aspectos voltados a toda essa produção feminina e comparando com Moçambique. Pois. Esse ensaio que até mereceu, depois da parte do Ministro da Cultura, João Fortunato, alguma estima. Muito bem. E vendo hoje uma jovem senhora se dedicando a esse campo, é já um privilégio. Pois. E porque temos poucas senhoras hoje, jovens senhoras, que se importam com os assuntos voltados à literatura. Pois é mais pois fácil ver as jovens como influências de coisas banais, Pois é. assuntos que são menos assuntos, Pois. do que ver jovens ligadas à literatura. E a Edmira vai fazendo também o seu trabalho. Pois. Quer na rádio, tem um programa voltado ao livro também, e depois vai produzindo também e vai mostrando uma coisa. Eu sou do tipo que observa muito. Eu costumo dizer que é preciso ler, mas não ler naquela noção que nos foi impingida, quer dizer, aquela noção de que a leitura é voltada simplesmente ao livro, mas nós precisamos de ampliar mais a noção de ler, porque se vimos em latim, quando falamos leggere, estamos a referir ler e ver em português. Portanto, esta palavra leitura exigiria das pessoas, no caso, uma visão um pouquinho mais ampla. Seja, esta visão devia também envolver a empatia cognitiva, olhar para os outros, sentir o escritor, sentir o crítico e sentir a sociedade, e não simplesmente ler o que está aí na forma e não nas entrelinhas. Muitas vezes não conseguimos chegar a analisar o não dito do texto literário e às vezes da vida do próprio autor ou do próprio crítico. Portanto, as duas vão fazendo um trabalho de louvar e, bom, decidi também dar algum realce à produção que as duas vão tendo, né? Muito bem. E isso é preciso olhar no bom sentido, e não num mau sentido, como se alguém estivesse a vangloriar. Não é nada disso, senão simplesmente fazer um trabalho e reconhecer aqueles que também o têm feito. Muito bem. E como têm sido as reações dos escritores, autores de textos que têm merecido a sua crítica literária? Reagem bem? Reagem mal? Sim. Reagem. Há escritor educado para saber lidar com isto? Temos, felizmente temos. São poucos. Porque nós, muitas vezes, alguns já veteranos, muito jovens, temos uma noção de crítica muito negativa. Quando falamos de crítica,
é simplesmente olhando para as coisas negativas. A crítica não é isso. A crítica é muito mais do que isso. A crítica é também dizer o que é que se podia melhorar. A crítica é também incentivar. A crítica é também dizer o bom trabalho que certos escritores têm feito. Bom, eu acredito que dentro desse trabalho que vamos fazendo só houve uma reação negativa. Sim. E essa reação negativa foi quando escrevi sobre a obra Ausentes. Ok. Bom, a reação negativa, meu amigo Fernando e caros ouvintes, nem foi da própria escritora, que por sinal, depois de ler o texto, fez-me pedido de amizade e vai-me seguindo pelas redes sociais. Muito bem. E eu também a vou seguindo, porque admiro principalmente ver as mulheres. É da Stella Constantina, da Stella Constantina. Ok. Uma jovem está aí, faz o seu trabalho. A reação negativa foi do editor. Ok. Tanto há que uma coisa... Quem é o editor dela? Foi o amigo Lourenço Mussão. Ok, muito Acho que depois disso, perceber que o texto tinha boas intenções. Ok. Porque eu não tenho tempo de fazer textos que procuram falar de pessoas. Eu não falo de pessoas, falo do texto e do lado bom que as pessoas têm, que se pode notar nas suas obras. Falar de pessoas não é o objetivo da crítica literária. Pois. O objeto e o objetivo da crítica literária é o livro e falar sobre o próprio livro. E se notar, fazer aí alguns estudos à volta da biografia do autor, que se pode notar na sua obra. Pois, olha, recentemente nós ouvimos que Paulina Chiziane, portanto a escritora moçambicana, era a vencedora, se podemos dizer, do Prémio Camões 2021, porque lhe tinha sido atribuído. Isto anunciou a Ministra da Cultura da República Portuguesa. Nós estamos a falar de uma mulher preta, africana. Isto tem a ver com características não muito comuns. Portanto, na lista dos nomeados, nós vamos já por aí 33 anos, já temos uma terceira edição. E se olharmos para a estatística, portanto, isso não nos deve passar despercebido. Na condição de crítico literário, o que é que lhe ocorreu, portanto, quando ouviu ou leu o anúncio pela primeira vez? Ocorreu-nos um conjunto de preocupações, um conjunto de indagações, e todas elas voltadas a exatamente estas questões que o caro Fernando chama aqui a atenção. Parece-nos que estas instituições internacionais que detêm o poder cultural vão ultimamente se despindo daquilo que chamamos de preconceito, do preconceito. O que é isto? É olhar e julgar alguém simplesmente com base no que nós ouvimos ou que crescemos a ouvir. E parecia, durante muito tempo, que as literaturas africanas eram julgadas exatamente com este preconceito. Ou seja, menos literatura. Por quê? Porque as pessoas estão lá no Ocidente e muitas vezes desconhecem que o africano tem também o que dizer, tem a sua forma de fazer literatura, e que esta forma é mesmo particular e nunca será uniformizada com a dos outros sistemas literários. Pois. Paulina, sendo mulher negra e vencendo este prémio, vamos notar aqui algo importante. Pois. O reconhecimento de um trabalho. Ela vence o prémio sobretudo pela obra. Pois. Há escritores que venceram este prémio que não podiam ainda ter vencido. Pois é. Não podiam. Mas, infelizmente, porque estas questões de prémios literários envolvem também alguns aspectos extraliterários, pois, muitos acabaram por vencer. Daí, se notamos nas listas, quer dos prémios
Oceano, quer dos prémios Camões, quer do próprio Nobel de Literatura, vamos ver que muitas vezes os que vencem até são pessoas que fazem o seu trabalho, mas que parece, de onde é que vem muitas vezes? As pessoas veem que o escritor nunca vi nenhuma notícia, um pontapé. Bom, de onde é que veio? Bom, há questões extraliterárias, como as editoras. Se notar, por exemplo, no prémio Camões, vai ver que grande parte dos que vencem estão ligados à editora Caminho. Ok. A editora portuguesa, sim, Caminho. Sim, do Zeferino Coelho. Pois. Do Zeferino Coelho. Pois. Tudo isso, mais do que a obra, há também aspectos extraliterários. Ok. A Paulina Tempos, por exemplo, em agosto, reclamava que estava com problemas econômicos, dizia que até as editoras andavam a publicar as suas obras sem o consentimento e quase não recebia nada, com muitos autores. Isso acontece com quase todos os autores. Carlos Fernando tem livro. Se calhar só chega numa folha de 500 livros, mas o editor faz sair não temos como controlar. 1 milhão. Você não tem noção. As pessoas perderam também a questão da ética, a questão da moral. E quem acaba sempre por sofrer é o escritor, o artista. Portanto, vencer um prémio de 100 mil euros não são todos os dias, e ainda mais nas condições em que a Paulina se encontra, faz parte daquele grupo que tem menos oportunidades na sociedade, mulher, negra e, por sinal, africana. Quer dizer, estamos aqui a falar daqueles que muitas vezes são relegados à categoria da calibanização, ou seja, há os prósperos e há aqueles que dependem dos prósperos. Então, estar nessa condição é um ganho para Moçambique e para os PALOP e para a própria CPLP e para o mundo, porque tem uma boa produção, senhora. Sendo um ganho para Moçambique, eu fico agora a pensar também nos ganhos para Angola. Quer queiramos, quer não, o Prémio Camões ainda é o prémio mais importante em termos de língua portuguesa, porque vai premiar a carreira do indivíduo, portanto, o conjunto da sua obra. E, corrija-me se estiver errado, me parece que de Angola nós tivemos o Pepe Tela em 97, e tivemos em 2006 o José Landino Vieira, que depois renunciou, e isto é outra conversa. Mas eu quero dizer o seguinte, de 2006 para cá, são 15 anos, e eu não quero ainda pensar nos homens, e eu volto à mulher, fazendo esse paralelismo com Paulina Chiziane atualmente. Como vamos em termos de literatura angolana no feminino? Se é assim que podemos dizer. Portanto, falou há bem pouco tempo da dificuldade em encontrarmos uma mulher que invista tempo e talento na literatura, e ainda mais não só são poucas, e eu tenho às vezes essa experiência, deixa-me dizer que é muito difícil encontrar uma convidada para aqui. Convidado, com facilidade, a gente nem precisa nem de escrever carta, às vezes é pelas redes sociais, mas mulher é muito complicado. Então, que análise faz sobre a literatura angolana feita no feminino? Quem poderá vir a ser a próxima Paulina Chiziane, se podemos colocar nesses termos? E pode incluir a todas as gerações, as mais velhas, por exemplo, uma romancista angolana que lhe convença, né? A Angola é uma terra de mais poetas do que romancistas. Ok. Mas nós temos uma boa poesia e temos muita gente. Eu posso já lhe dizer que possivelmente a Ana Paula Tavares venha a vencer este prémio. Muito bem. Porquê? Porque há questões ligadas à obra e há outras questões extraliterárias que também poderão ajudar a Ana Paula Tavares a vencer também este galardão brevemente. Muito bem. Porque, e também porque, se olhar bem, aqueles que deviam vencer pela sua obra, e não só pela sua obra, mas por outras razões extraliterárias, já venceram. Então agora começa a haver uma perspectiva
de olhar também para aqueles que durante muito tempo foram relativamente injustiçados. Pois. E Ana Paula Tavares tem condições, digamos, literárias e extraliterárias para vencer este galardão. Boa. A literatura feita no feminino tem sido feita nas condições em que tem sido feita. Há pouco incentivo para as senhoras. Pois. Tanto naquele ensaio, nós aconselhamos o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente a criar alguns apoios, ou seja, estimular, fomentar a produção da literatura no feminino. O ministro João, enquanto diretor do PCA, não é? do Memorial Agostinho Neto, tinha Sim. uma boa iniciativa. Ganhou um prêmio no feminino, o prêmio Buquê de Rosa, Ok. vencido pela escritora Luísa Fresta, Pois, muito bem. e onde houve também destaque da Cíntia Gonçalves e da Canguima Nanás. Ok. Só foi um ano e depois nunca mais falou do prêmio. Não houve continuidade Não no houve, projeto. não houve. Pois. Enquanto nós não incentivarmos as senhoras a produzirem, as crianças a produzirem na escola, Pois. nós vamos continuar a ter poucos escritores. E para não dizer mais do feminino, vai ser cada vez menos, porque as jovens hoje têm outros propósitos. Pois. Propósitos muito voltados ao físico, muito voltados ao social, às ilusões, e pouco voltados a questões espirituais. Pois. E a literatura é também uma questão do espiritual que se vai refletir na própria sociedade. Muito bem. Poucas jovens vão entrando por esse caminho, mas as poucas que existem têm feito um bom trabalho, por incrível que pareça. Muito bem. E tem uma outra coisa que, por exemplo, os homens não têm, Ok. que é o de ouvir, o de perceber o porquê de algumas vezes se lhes chamar a atenção Muito em bem. um ou outro aspecto. Muito bem. Parece-nos que os homens têm aquele egoísmo de não conversar. Ou seja, são poucos que leem as obras dos outros. Pois. São poucos. Se perguntar dos escritores, por exemplo, quem lê a obra do outro, vai ver que se calhar são 3, 4. O resto não lê mesmo a obra dos outros. Pois é. E que consequências nós podemos ter A consequência por esta prática? é... A curto prazo. São os problemas intergeracionais. Pois é. São os problemas entre gerações, são os problemas de muitas vezes produzir o mesmo que os outros. Pois. Também, e são também problemas do tipo a falta de diálogo dentro das gerações literárias. Pois é. Ou seja, e fica depois, isso vai ser notado na questão das antologias. Pois. Enquanto crítico, o que é que vou notando? Fica muitas vezes difícil para o antologista produzir um livro com dada temática, ou seja, recolhendo textos de dada temática. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas, se o antologista não diz, olha, quero textos criados agora para isso, que é difícil, Pois é. já fica um pouquinho mais complicado recolher textos. Pois. Isso vai se notar, por exemplo, na antologia que vou apresentar, acredito no dia 30, Muito bem. de prosa. É uma antologia histórica, Sim. vai entrar no grupo das antologias históricas. Muito bem. Mas não há algum consenso
digamos, frequente na temática, ou seja, há curvas nas temáticas, há flutuações nas temáticas. E depois, mesmo na poesia, se olharmos para a maior antologia de poesia angolana, feita pela professora Irene Guerra Marques, o que é que vai notar? Vamos notar que quando se falar do período da modernidade e da contemporaneidade, há também muitas flutuações nas temáticas. Ou seja, fica um pouquinho difícil estabelecer ligações entre as temáticas de escritores. Exige um pouquinho de mais estudos, por isso é que vamos ver continuidade e descontinuidades. Nós vamos fazer um intervalo, mas haverá continuidade. Não nos preocupemos com isto. Vamos fazer uma pequena pausa. Estamos aqui a conversar com um pequeno grande, se podemos dizer assim, ensaísta, poeta, crítico literário, só para resumir, João Fernando André. Também vamos explorar em segunda parte o lado calunga, portanto, desta figura. Vamos fazer uma pequena pausa, não saia dali, uma música agradável, chama mais gente, para que se associem aqui a nossa conversa construtiva em relação à literatura angolana. Voltamos já. Samuna kumona bantu kena kumona basi
Para si, amante da escrita e da leitura, sinta-se convidado a participar das entrevistas conduzidas por Fernando Kawindimba, aqui na Rádio Eclésia. Ukanda. Olá, boa tarde, estamos aqui de volta. Este é o programa Ukanda na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Estamos nesse preciso momento a iniciar a segunda parte de uma conversa agradabilíssima que estamos a ter com o escritor, portanto, mais romancista, poeta, crítico literário João Fernando André, e agora vamos falar mais com o escritor mesmo. Exploramos muito o lado do crítico literário que é, mas não nos escapa. Se calhar o crítico literário vai voltar, mas estamos a perguntar ao escritor. Recentemente, falando um pouco da dimensão dos critérios literários e extra-literários para a atribuição de prémios, a lista de espera continua com o nome do queniano Ngugi wa Thiong'o. Quer dizer, agora nós tivemos o anúncio de Abdulrazak Gurnah, como fez referência também uma das figuras, pelo menos para o grande mundo dos leitores, incluindo africanos, desconhecido, e é a ele que foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura 2021. Então, que preocupação lhe traz como escritor esse tipo de indicações, de atribuições? Os prémios têm donos, temos que admitir isso. Poxa. Então, os donos atribuem, por isso é que aí ninguém ganha, mas são atribuídos. A palavra é mesmo atribuir. Okay. E precisamos olhar para a semântica das palavras e o não dito das palavras. Ou seja, ler a sombra das palavras. O Thiong'o já merecia esse prémio. Okay. E continua na lista. Okay. Parece que há pessoas que nasceram para ficar na lista, para muitos, o que é feio, né? Quando nós sabemos do trabalho que muitos vão fazendo. Jorge Amado ficou na lista. Sim. Quer dizer, parece que muita gente só se lembra, esperam mesmo o pior acontecer, que é a morte, para depois, mas ele já estava quase a receber. É triste. É verdade. Por isso é que, e depois aparece uma outra coisa, quando o escritor diz do que tem feito, muitos dizem, não, está a se vangloriar. Pois. Mas então, se eu não disser, e as pessoas não me reconhecem, será algum problema? Eu estou simplesmente a dizer o que faço. E James Ngugi, ou simplesmente Ngugi wa Thiong'o, como passou a ser chamado, quebrou o sistema literário que havia nos anos 70, 80 e 90 no seu país. Por quê? Porque a grande produção é feita em língua inglesa no mundo. Ou seja, você nunca vai vencer, ou quase nunca vai vencer, um prémio, se não por questões extraliterárias, se não produzir e traduzir em inglês. Se não fizer isso, só vai vencer por questões extraliterárias que depois vão dar a conhecer a sua obra, como aconteceu com Saramago. Saramago teve que ter problemas com o sistema político para ser reconhecida a sua obra. E pessoas falando, mas até escreve bem o que vamos dar prêmio. Mas infelizmente nem todo mundo vai preso. Nem todo mundo escreve para ir preso e depois ser um assunto internacional e para receber um prêmio como recompensa. Exatamente. Ele produz a sua obra, passou a produzir a sua obra numa das línguas nacionais e obrigando os indivíduos que gostam das suas obras a traduzirem, a esperarem tradução em inglês. Exatamente. Isso é uma afronta ao sistema literário internacional, ou seja, aos grandes papuns, às grandes editoras. E estas grandes editoras acabam por influenciar muito na atribuição de prémios. Portanto, se olharmos para este aspecto, vamos notar que tem sido um dos elementos através dos quais Ngugi não recebe o Prémio Nobel de Literatura. Ok. E vai-se dando o prémio muitas vezes a pessoas que
são relativamente desconhecidas. Pois. Mas o prêmio, como tem donos, então são atribuídos a e são quem atribuídos. ganha. É atribuído. Não, Pois é. Atribuído, atribui-se. Quem atribui sabe por que é que atribui. Pois. Mas o que é lamentável, pois o senhor merece. Pois Uma é. pessoa também não pode ficar, também parece já que se está a gozar com o escritor. Sim. Quando você coloca o meu nome mais de 6 ou 8 vezes numa lista de espera. É verdade, é verdade. Você, do mínimo, não me respeita. É verdade. Ou não me coloque, ou então coloque e dê-me um prêmio, atribua-me um prêmio. Pois. Acho que também é uma falta de respeito ao senhor. O António Lobo Antunes não admitiu essa falta de respeito, mandou o Nobel para aquele lugar e pronto. Sim. Ele, ainda que constitucionalista, ele está nas tintas para. E também porque há uma outra coisa, temos que criar nossos prêmios. Yeah. As instituições literárias têm que ter prêmios sérios. Pois é. Não é? E estes prêmios sérios têm que procurar também ser publicitados a nível internacional. Pois. Ou seja, o nosso Prémio Nacional de Cultura e Artes, a categoria de literatura, Pois. precisa de ser mais divulgado. Precisamos das obras dos escritores que vencem esses prémios. Quer em Angola, Moçambique, acredito que outros países também o têm. Pois. Devem procurar promover, traduzir estas obras se quiserem ver os seus escritores também a serem mais conhecidos internacionalmente. Pois não é. podemos esperar que alguém vença o Nobel para ser conhecido. Pois é, pois é. E depois há também uma fraca cultura de muitos escritores quando o assunto é comunicação. Pois. Pois. Há um grande problema em termos de comunicação em muitos escritores. Por quê? Muitos não se adaptaram à nova realidade, ou seja, ao mundo líquido, como diria o Bauman. Falar de um mundo em que as pessoas precisam de falar de si, precisam de dar informações a seu respeito, precisam de estar aí constantemente. E Pois. muitos não cultivam isso. Por isso é que às vezes até escreve bem, mas quando vence um prêmio, mas quem é esse senhor? Pois é. Pois É um suspeito. é. Acontece muitas vezes isso. É verdade. Porque não há também da parte do escritor Pois. muitas vezes a preocupação com o marketing, a Exatamente. preocupação com aquilo que ele produz, dar aquilo que ele produz e falar de si. Pois. E é hora do anúncio do Evangelho Banto de João Fernando André segundo Calunga. Sim. Como foi o processo de elaboração daqueles poemas? Como chegou ao título? Como o miolo chegou ao João Ricardo, por exemplo? Conta-nos um pouco sobre isto. Uma boa pergunta, porque Pois. dá alguma saudade de falar desse projeto. Pois é. Eu publico, acredito, 10 poemas na internet. Pois. Destes 10 poemas publicados, aparecem depois algumas reações. Pois. Dentro dessas reações está daqueles senhores que muito têm feito pelos jovens e têm procurado trazer à tona novos talentos. Pois. Refiro-me também em homenagem à pessoa de Tomás Gavino, Pois é. autor do Dicionário de Autores e Escritores de Angola. Pois. Então passo a dizer o comentário do mais velho Tomás Gavino. Diante de muita nulidade, dizia o comentário, estes textos parecem ter algum valor Ok. que seria bom se publicados. Não conhecia o senhor. Pois. Disse, não, eu tenho outros propósitos. Depois, em reação, tem outros propósitos. Pois. Não acho que ainda seria hora de publicar. Já na altura eu tinha um monte de poemas, cerca de 500 poemas. Ok. Que até hoje reneguei os poemas e tenho-os aí guardados. Muito bem. Tenho-os aí guardados, porque são poemas
muito acadêmico, estamos assim a dizer, daquele que seguiam as regras, aquela coisa soneta, rima, tudo isso que aprendemos na academia. Aquilo que, bom, não tinha que se ensinar tanto como aprendemos, mas acabamos por aprender. Bom, mais tarde continuou a produzir e é desta nova forma de ver a poesia que nasce o poemário Evangelho Banto. Evangelho Banto é título de um dos poemas e a obra acaba também por ser um manifesto da africanidade, um manifesto do saber, do saber africano, telúrico, e também uma homenagem a Angola e às mulheres, e também aí aparecem preocupações voltadas ao mundo. Estou a querer dizer a questão das guerras, a questão dos aproveitamentos, a questão do modo como o Ocidente tem notado os outros países, e acabamos então por criar esse poemário. O poemário chega às mãos de João Ricardo por meio de uma outra pessoa. Caso alguém que olhou para a nossa produção, viu algum valor e decidiu encaminhar ao João Ricardo. Tempos depois, João Ricardo entra em contato conosco e diz que vai publicar o poemário em Portugal. E depois vamos fazer uma publicação também em Angola, com a apresentação de Lopito Feijó. Isto aconteceu e foi memorável. Eu tive o contacto pela primeira vez, lá mesmo, em Lisboa, e fiquei assim um pouco envergonhado, admita. Como é que eu não percebi que isto iria acontecer em Angola? E pronto. Aconteceu, mas é uma referência e recomendamos para todo mundo. E dali então temos o Lumbo. Então. Mas acho que fica para aquele nosso projeto. Exatamente, mas sim, começamos pelo Lumbo, depois fazemos referência, é importante. Fazemos referência. Eu gostava de saber, a questão do como chega ao Lumbo. Portanto. Bom, o Lumbo resulta de um conjunto de ensaios, críticas, análises e manifestos que fomos produzindo de 2016 a 2018, 19, mais ou menos. Estamos a falar de cerca de 20 textos voltados a obras literárias e também voltados, por exemplo, à questão do Kuduro. Há um ensaio sobre o Kuduro, toda a história do Kuduro e como acontece. Muito bem. Está ali naquela obra. E há aí também manifestos atendentes a algumas questões que achamos interessantes dentro da produção literária. Publicamos esta obra recentemente, mas em fevereiro ou março, fevereiro. E teve uma boa recepção, e hoje sentimos que os leitores têm apreciado, os leitores têm comentado, alguns leitores têm também tido como referência para a própria academia, porque há obras, falamos muitas vezes de obras que são desconhecidas para muita gente, obras que não há uma leitura feita nas perspectivas em que muitas vezes apresentamos naquela obra. Bom, mas vamos driblar alguns obstáculos que têm sido notados já neste caminho, para difundirmos, porque de facto aqueles textos são pleníssimos de qualidade, e olha que a distribuição é gratuita. Então as limitações são aquelas muito frequentes. Vou-lhe contar uma experiência. Nós fomos a uma
até agora, oficialmente, apresentamos em Benguela e em Luanda. E vou-lhe contar que nós queríamos fazer uma carta para uma delegada provincial da educação, para ver se naquela província os contos circulassem pelas escolas de ensino primário, quiçá do ensino geral. E nós falamos com a diretora de uma escola, para, claro, ela, como é residente, nos instruísse sobre como é que aquilo devia funcionar. Tinha que perceber o tom com que nos desencorajou a fazer isto. Portanto, que não ia chegar a lado nenhum, porque não havia cultura de nada extra aquilo que era, portanto, a planificação lá de todo o ano. Então penso que sim, faz sentido se calhar nós insistirmos, batermos mais até que esta rigidez de relativa ignorância, né, fure, e nós consigamos finalmente dar de bom, de melhor que se pode fazer para as nossas crianças e sobretudo que tenham acesso a algo que a nós foi privado quando nos encontrávamos na idade delas. Assim, mas já na reta final da nossa conversa, que nunca devia ter fim, falamos que a literatura surge espontaneamente. Já lhe surgiu um romance e não está publicado? Sim. Boa. Então. Tem um... Bom, em princípio eu achava que não se tratava de um romance. Ok. Achava que se tratava de uma novela. Ok. Mas agora estou mais certo que se trata de um romance. Muito bem. Trata-se de um romance. Tem título Ndoji, entre a realidade e a verossimilhança. Está ali em casa e possivelmente virá a ser publicado. Não, você é muito novo a falar essas coisas e possivelmente tudo que você escrever vai ser publicado. Já tem tempo pela frente. É verdade, tem tempo pela frente. É uma questão. A questão não é... Nós temos dois tipos de escritores. Pois é. Há os escritores que publicam por meio de editoras. Sim. E há escritores que fazem a autopublicação, sim, ou seja, a publicação de edição de autor. Sim. E infelizmente eu não me vejo a produzir de momento, não é, publicações de autor. Não me vejo. Portanto, fica-se com essa questão das editoras. Pois é. A questão das editoras. Temos assessorado muitas editoras. Sim. Trabalhos de revisão, sugestões. Mas quando se trata de publicar já são outros 500. Pois é. Por isso é que nós vemos que possivelmente muito bem, vamos encaminhar e vamos esperar as reações, vamos esperar então que haja patrocínio para tal. Muito bem. E nós reforçamos esse apelo, perdão, porque na verdade nós estamos diante de uma figura já incontornável para a literatura angolana que se faz nos últimos anos, João Fernando André, com quem nós mantivemos essa conversa ao longo cerca de uma hora, e que vamos esperar também que esteja aqui noutras ocasiões, porque ele faz tanta coisa que depois de alguns meses já será tudo novidade que nos vai trazer em 60 minutos de conversa. Uma vez mais, mano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Disponham sempre, continuem. Esse é um trabalho que exige coragem. Obrigado. Porque há pouco apoio. Pois. Infelizmente, havendo pouco apoio, muita gente acaba por desistir. Pois é. Mas nós estamos nessa militância literária, como eu chamaria, porque amamos e queremos dar aos leitores, sobretudo às crianças, sim, aquilo que nós infelizmente não tivemos enquanto crianças, e queremos sobretudo aprender, porque ser escritor deve ser uma das consequências de ser leitor. Pois é. Infelizmente, isto tem acontecido muitas vezes. As pessoas são escritores, ou querem ser escritores, ou supostos escritores, sim, mas que são aqueles que menos leem. Por isso é que muitas vezes você conversa com alguém e, se tirar o assunto da literatura, que é voltado ao que ele produz ou ao atual, já não tem mais nada. Temos um nível de cultura geral relativamente baixo, quando se trata da juventude.
E depois isso vai se refletir no modo como interpretamos, no modo como lemos, no modo como vivemos. Pois. Ou seja, vamos ter problemas existenciais, problemas espirituais, e depois isso vai se refletir no social. Claro. Licenciados sem trabalho, licenciados sem emprego. Pois. Muitas vezes confundem emprego com trabalho. Pois é. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Espero que lá em casa estejam a dar uma salva de palmas para o nosso convidado que aqui esteve. Nós vamos regressar sem sombra de dúvidas no próximo sábado, às 17 horas, onde teremos um outro convidado que também vai falar sobre si, sobre a sua obra e sobre o que pensa, sente e faz em relação à literatura angolana. Esteve connosco o João Fernando André, a.k.a. Calunga, e a trabalhar estiveram na coordenação Anastácia Sembele, na técnica e realização Ciona Júnior, na assistência Aunjale, na produção e apresentação Fernando Candimba, eu que vos falo. Um forte abraço, votos de bem-estar, de bom fim de semana para si e para toda a sua família. Leia sempre. Abraços. O Canda, o programa de rádio que aborda a literatura, a leitura e o livro. Todos os sábados, às 17 horas, celebramos a vida e obra de autores e escritores em Angola. O Canda.